Olá, amigos do YouTube e da comunidade. Bem, hoje eu venho aqui passar para vocês o tutorial do Square Dance, sim? Ou Twister, ou Flip Flop, sim? Existem vários nomes para essa técnica, mas eu uso mais o nome Square Dance. Bem, para quem segue meus vídeos, já tem um vídeo desse com a técnica Square Dance, ok? Mas esse vídeo já é velhinho, muito velho. E na época eu não tinha prática de, vamos dizer assim, de gravar vídeos. Então eu tirava fotos e dessas fotos eu fazia os vídeos, né? E hoje, como a tecnologia está bem avançada, né? E hoje as imagens já são em HD, então eu venho passar para vocês novamente a técnica do Square Dance, ok? E vou passar para vocês o tutorial de como fazer esse joguinho americano, ok? Com a técnica Square Dance. Bem, aqui se vocês percebem, o meu joguinho já está bem velhinho, né? E como esse foi um dos meus primeiros projetos que eu comecei a fazer, né? Se vocês percebem também, os tecidos não são de boa qualidade, porque quando a gente começa com tecidos que não são 100% algodão, né? Porque a gente não, realmente, quando começa, não sabe que tipo de tecido trabalhar, né? E depois a gente vai se aprofundando e vai se aperfeiçoando, né? E pegando as coisas aos poucos, ok? Bem, então a minha proposta hoje é ensinar para vocês a técnica do Square Dance e vamos fazer esse jogo americano, ok? Mas antes disso, para a gente não ficar só no tamanho desse bloco, ok? Eu tenho aqui e fiz uma tabela para vocês fazerem outros tamanhos também, sim? Aqui eu tenho a tabela, sim? E vou explicar. Vocês vão ter acesso, para vocês terem acesso a essa tabela, vocês vão ter que entrar aí no link que eu vou deixar, mas antes de vocês entrarem no link, se cadastram nessa página, ok? Senão não vão ter acesso ao download dessa tabela. E outra, eu acho que eu vou deixar mesmo como está, em PDF para vocês abaixarem, porque tem alguns projetos meus em que eu ponho em pastas zipadas e muitas pessoas abaixam, conseguem se cadastrar, abaixa o programa, abaixa o projeto e o que acontece? Muitas pessoas hoje estão, vamos dizer assim, entrando na era da informática, mas não sabe os programas que o computador necessita, né, para ele funcionar, né? Então vamos dizer assim, tenho projetos que estão zipados e para quem não entende, tem que abaixar um programa que abra pastas zipadas, sim? Então por que eu ponho em pasta zipada? Para isso comprimir e não fazer tanto espaço, porque aonde eu estou cadastrado, por enquanto na minha conta, a minha conta é livre, mas se eu passo de tantos megas e tantos, porque eles me dão um pedacinho para me colocar nos meus trabalhos, e se eu passo desse tamanho, aí assim já vou começar a pagar, ok? Então aqui, voltando à nossa tabela, né? Então, como eu estou explicando, a gente não é preciso trabalhar somente com esse tamanho de quadro, ok? Aqui nessa tabela, ela vem dizendo assim, ó, tabela para Square Dance, ó, tamanho para cortar os quadros do tecido,
tamanho para cortar o template. Agora, o que é template? O template é o molde, ok? Tamanho para cortar o template, marcação de template e tamanho dos blocos e bordas, ok? Aqui nessa primeira coluna, sim, é o tamanho dos quadros que vocês vão cortar no tecido, ok? E o quadro que a gente vai trabalhar é o de 4,5, ok? Eu vou seguir toda essa minha faixa aqui do 4,5, que é a sequência que a gente vamos fazer no vídeo. Então, aqui nessa coluna são os tamanhos do tecido que vamos cortar. Na segunda coluna é o tamanho do template, o tamanho do nosso molde que vamos cortar e o tamanho que vai ficar o nosso bloquinho, ok? Na terceira é a marcação no template, no nosso molde, ok? E a última coluna é a borda que vamos trabalhar, ok? Aqui nessa tabela está todos os tamanhos, né? Que vamos dizer assim. Hoje vamos trabalhar com um bloco de 3/8, ok? Mas aqui temos, ó, blocos de 3,5, blocos de 5,5, blocos de 6,5 e blocos de 8 polegadas e blocos de 10,5. Para vocês não ficarem presos somente uma medida, né? Às vezes vocês querem fazer uma colcha. Eu usava muito essa técnica também para fazer bolsa, que fica muito bonito. Às vezes vocês querem fazer uma colcha para bebê, ou almofada, caminho de mesa, e não tem as medidas variadas de blocos, né? Ok. Então, e aqui também nessa tabela está dizendo aqui a forma de como vocês vão colocar o tecido e costurar, seguindo aqui as figuras que tem aqui, ok? O passo a passo, que vocês também vão ter o passo a passo aqui comigo, sim? Então, para ter acesso a essa tabela, vou deixar o link aí, né? E lembrando, tem que se cadastrar nesse site, senão não tem acesso a essa tabela. E outra, e se tiver alguns projetos zipado, abaixe um programa que possa abrir essas pastas zipadas, ok? Porque muitas pessoas estão botando aí na comunidade, eu não estou conseguindo, tá me dando erro, sim? E eu sei que hoje a era é o mundo da informática, mas vamos dizer assim, todo mundo tem computador, todo mundo tem, né, tablet, tem tudo, mas não sabe que necessita alguns programas para abrir algumas coisas ou abaixar. Ok? Então agora vamos dar início ao nosso tutorial do nosso joguinho americano. Certo? Bem, para começar, vamos necessitar 12 quadros de 4,5 polegadas, ok? 4 quadros de cor de fundo. Aqui eu tenho já os meus quadros, ó, 4 quadros de 4,5 de cor de fundo. 1, 2, 3, 4. E 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 8 da cor que vocês preferirem, ok? Da preferência de vocês. Agora, como eu vou colocar esses quadros? Eu preciso de 4, assim, okay? Na horizontal e 3 na vertical. E vocês vão colocar os quadros da maneira que vocês preferirem, né? Eu posso, botar assim, ó. Aqui tenho esse. Eu também posso colocar cores juntas. Vou vendo aqui as cores. Bem, eu coloquei o meu dessa forma, mas vocês podem brincar, jogar com o tecido de vocês, né? E vocês vão colocar dessa forma. 4 na horizontal. Sim? E são 3. Ó, uma coluna, segunda coluna e terceira coluna. Vou costurar isso, sim, nessa posição, lembrando que estamos costurando a 1/4 de polegada. E daqui a pouco eu volto com vocês com os meus quadros costurados. Dessa forma que está aqui, como vocês estão vendo. Ok? E lembrando, os nossos quadros são de 4,5 polegadas. Ok? E eu já volto com vocês. Bem, eu já uni os meus quadrinhos de 4,5. Ok? Então, eu vou aqui na minha tabela. Se eu estou trabalhando quadros de 4,5, que é a primeira coluna, que são os quadros que eu cortei no tecido, agora eu preciso ir na borda. Vou na borda e necessito uma borda de 2 3/4, ok? Tomamos a nossa régua ou fita métrica, mas em polegadas, o lado de polegadas, e vamos medir a lateral. A minha lateral são 12 polegadas e meia. Sim? Mas lembrando, a borda é de 2 3/4. Então, eu vou recortar 2 retângulos de 2 3/4 por 12,5. Ok? Então, ó, eu vou colocar um desse lado e um desse lado. Ok? Aqui na tabela diz na borda, ok? Essa é a primeira borda, a borda principal do nosso projeto. Eu vou costurar essas duas e já volto com vocês. Eu já costurei a minha borda lateral. Ok? E agora, antes da gente colocar a próxima borda, deixa eu aqui dar uma outra explicação. Sim? As bordas funcionam de acordo com o tamanho do projeto que vocês forem fazer. Um exemplo,
Aqui nós estamos fazendo o tutorial do jogo americano. As medidas que eu estou passando para as bordas e a posição dos quadrinhos é o tutorial do jogo americano. Mas se vocês querem fazer colcha, o que seja, vocês podem botar as quantidades de quadros, da preferência do tamanho que está na tabela, e quando vocês unirem todos os quadros, vocês medem, entendeu? E vão saber o tamanho da borda que vocês vão necessitar. Mas a largura da borda está na tabela. Esse sim temos que seguir, ok? Então aqui dando continuidade, bem, eu já medi para a minha segunda borda, sim? Então me dá 21 polegadas, né? Então eu já sei que são 2 retângulos de 2 3/4 por 21 polegadas. E vou costurar um aqui e vou costurar o outro aqui. E lembrando que as bordas são sempre tecido de fundo. Mas vocês, no caso aqui, eu botei tecidos de fundo aqui para que os meus cataventos possam luzir, né? Para não ficar todo misturado, né? Para que apareça, para que tenha um jogo, né? E as pessoas possam ver os cataventos, sim? Então eu vou colocar agora a minha borda, essa, e volto com vocês. Então sabemos que nesse passo são 2 retângulos de 2 3/4 por 21 polegadas, ok? Bem, eu já costurei a minha segunda borda, sim? Então agora o que eu vou fazer? Eu já costurei, eu vou colocar isso ao lado, sim? Vou tomar a minha tabela e vou aqui na coluna de tamanhos de template, tamanho dos moldes. Lembrando que estamos trabalhando quadros de 4,5. Então eu vou aqui. Então eu necessito um quadro de 3/8. Sim? E como eu vou fazer esse quadro? Ok. Eu já tenho um quadro de 3/8. Ok? É uma placa de plástico, de preferência que não seja tão mole e que seja transparente. Ok? Então vamos tomar a nossa plaquinha e vamos cortar um quadro de 3/8. Sim? Eu coloco aqui a minha plaquinha e agora tomo novamente a minha tabela. Aqui eu já descobri o tamanho do molde que eu necessito. Sim? No tamanho de template e blocos finalizado. Isso já é o tamanho do template e o tamanho do bloco finalizado. Eu vou na minha terceira, que são marcações do template. Nas marcações do template. Sim? Então, para esse bloco de 3/8, a minha marcação no template é de 5/8. Ok? E agora, como eu vou marcar isso? Eu vou tomar a minha régua, uma caneta que seja de ponta fina e uma caneta que seja permanente, né? Que não seja assim uma caneta tradicional, porque devido ao uso se vai sair a pintura,
que seja uma caneta permanente, ou que escreva em CD, que tenha ponta fina, né? Então, aqui na minha tabela, está pedindo 5/8. Eu vou tomar a minha régua, vou encontrar o meu 5/8. Para quem não sabe ainda bem as polegadas, o 5/8 é depois da meia polegada. Então, já botei aqui 5/8 e vou fazer um traço aqui. Sim? Vou girar sentido horário e vou novamente nessa esquina e vou marcar 5/8. Giro novamente, sentido horário. Vou nessa esquina e vou marcar 5/8. Giro novamente e marco 5/8. Confiro novamente se todos estão a 5/8. Todos meus está a 5/8. Lembrando que o 5/8 está depois de meia polegada. Então agora eu vou traçá-lo em diagonais. Vou unir esse ponto com esse ponto. Ponho aqui e vou unir. Giro e vou unir esse ponto com esse ponto nessa diagonal. E aqui eu já tenho o meu template, sim? O meu molde que vai sair os cataventos, ok? Então, ó, aqui tudo está bem explicadinho. Temos marcação de template, que foi as marcações que marcamos agora, e o tamanho do template e a finalização aqui do nosso bloco já recortado, ok? Bem, eu já fiz o meu template. Ponho aqui ao lado esse vamos necessitar agora. E volto com o meu trabalho que eu costurei. Ok? Então agora vamos começar a desenhar o contorno desse template no nosso trabalho. E a nossa guia será centro da cruz do nosso template e cruz de costuras, laterais de costuras, sim? É onde vamos encaixar o nosso template, ok? Então, eu aqui, ó, vou colocar o centro do meu template com o centro da costura, sim? E laterais de costura, a minha guia sempre vai ser essa. E vou marcá-lo em volta. Ó, eu seguro e com uma caneta permanente
ou algo que marque, não, vou marcar no meu tecido. Bem, aqui eu já tenho um quadro marcado, ok? E se eu coloquei o meu bloquinho nessa posição, sim, eu vou seguir sempre nessa posição. Vamos dizer assim, aqui eu estou indo da direita para a esquerda e sempre vou seguindo assim. Do de baixo também, sim? Então eu encontro aqui, ó, a linha do centro da minha costura, ó, que é aqui, sim? Que aqui não tem costura, mas esse é o centro da minha costura e vou colocar o centro do meu template também aqui. Se vocês percebem, está exata. A medida está exata. Não está me dando espaço. E quando for tecido escuro, vocês procuram uma outra cor de caneta para vocês trabalharem, senão não dá para vocês verem. Ó, não me ficou espaço aqui, sim? Não dá para vocês verem, mas aqui eu vejo que não ficou espaço. Então eu vou dar uma pequena pausa, vou desenhar todo o meu tecido, entendeu? Vamos dizer assim, eu cheguei aqui na lateral, o meu centro da minha costura é esse. Então eu vou com o meu template, coloco aqui no centro, alinho a linha do meu template com a linha da costura e risco. Sim? Eu vou dar uma pequena pausa, vou traçar todo o meu tecido e já volto com vocês. Bem, eu já tracei todos os meus quadrinhos, né? Agora, vamos cortar esses quadrinhos, sim? Mas não vamos cortar tudo logo de uma vez. Temos que cortar faixas por faixas para a gente não se perder na sequência de cores, ok? Então, eu tomo a minha régua, escolho uma das minhas diagonais, tomo aqui, ó. Mas eu tenho que respeitar, caso vocês não tenham habilidade com o cortador, vocês podem usar a tesoura, ok? Então eu venho aqui na margem que eu desenhei e respeitando aqui o tamanho, ó, dou uma conferida e já cheguei. Não movo nada, vou no meu outro aqui, ó, e vou até a margem onde eu desenhei. Ó. Outro. Vou aqui em outro. Sempre respeitando a margem do quadro grande. Ok? Porque vão ser dois quadros. Vai ser um quadro pequenininho e um quadro grande. Temos que respeitar a margem do quadro grande. Ok? Eu já cortei as minhas diagonais. E agora eu vou cortar
aqui, ó, nessa diagonal do quadro. Isso já são sobras que eu estou tirando embaixo. Caso eu não tenha segurança do que eu estou fazendo, eu levanto esse e corto o próximo. Levanto esse e corto o próximo. Levanto esse e corto o próximo. E recorto também essa esquina. Mas sempre respeitando margem de desenho de quadrinhos. Ok? Então, ó, esses já são sobras que já podem jogar fora. Abaixo aqui, ó. Abaixa. Ó. E agora, eu comecei a cortar daqui para cá. Agora eu vou cortar de aqui para cá, né? Eu comecei da direita para a esquerda. Agora eu vou da esquerda para a direita, ok? Venho aqui na linha onde eu desenhei e corto. Mas eu já vou aqui, já corto na margem e até chegar o próximo bloco, ok? Para não ficar recortando por duas vezes. Ó, cheguei na margem do outro bloco. Ponho esse para baixo. Coloco aqui, alinho e corto até a margem. Abaixo. Vou no próximo. Corto. Abaixa. Corto. Abaixa. E corto esse. E esse é sobra. Ok? Então, agora o que eu vou fazer? Os blocos saíram nessa posição. Certo? Então agora eu não vou cortar mais, sim? Para mim não perder a minha sequência de cores. Vou colocar ele aqui ao lado. Os blocos saem nessa posição. Sim? E eu vou girar sentido horário e colocar eles na posição horizontal. Ó, vou girar sentido horário e colocar ele na posição da horizontal. Ó, giro, coloco ao lado, giro, coloco ao lado, giro, coloco ao lado e giro, coloco ao lado. Sim? Sempre girando sentido horário. Quando acabar de cortar aqui, né, retiramos as rebarbas e vamos girar sentido horário. E essa vai ser a nossa primeira sequência de costurar, ok? Não podemos mudar a posição. Se mudamos a posição, o desenho dos cataventos não vai sair. E outra, lembrando, estamos cortando os nossos tecidos em diagonais, né? Então, a tendência é esticar. Então, vamos dizer assim, esse vai costurar com esse. Eu venho aqui, coloco agulhas ou alfinete e costuro, ok? E vou para o próximo. Abro a minha costura e passo e vou para o próximo. E já vou ter uma faixa feita, ok? Eu vou costurar isso agora e daqui a pouco eu volto com vocês. Eu já costurei a minha sequência.
Agora eu vou para a próxima sequência de corte, né? No começo, eu comecei a cortar assim, né? Da diagonal da direita para a esquerda, né? E depois eu cortei a diagonal da esquerda para a direita, ok? Então vamos novamente nesse aqui, respeitando o próximo quadro. Sim, eu coloco aqui e vou. Sim? Próximo. Respeitando a margem do quadro. E esses quadrinhos já são... Vocês podem guardar para fazer algo em Scrap. Sim? Então, eu fazendo nessa sequência, eu já não me perco, né? E não tem como o meu projeto dar errado. Sim? Então, ó, se eu não tenho segurança do que eu estou fazendo, eu levanto meus quadrinhos aqui, ó. Coloco aqui na margem e corto. Essa é a rebarba. E não vou mudar a posição do meu quadro. Vou só botar ele para baixo. E vou cortar o próximo até a margem do próximo quadro. Baixo esse e vou até a margem do próximo quadro. Abaixo esse e vou até a margem do próximo quadro. E esse e vou até a margem do próximo quadro. Bem, então agora eu só simplesmente abaixei, eu vou girá-lo e botá-lo na horizontal sentido horário. Ó. Essa é a posição, essa é a posição. Ó. Só estou girando sentido horário e botando na horizontal. Sim? E vou costurar nessa ordem. E depois eu já vou costurar ele com esse. Ok? Eu vou costurar esses agora e depois unir esse. Sim? E a sequência é a mesma até o final. Eu já volto com os meus cataventos já todos costurados, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e para subir demora como 2, 3 dias para subir o vídeo, né? Então, como a qualidade do vídeo é em HD, né, se demora muito. Então, já sabemos, e aqui não temos dúvida nenhuma, né? E eu volto com vocês já com os meus cataventos já costurados, ok? Bem, eu já tenho o centro do meu jogo americano já armado com meus cataventos, sim? Então, caso vocês forem fazer coxa, né? Depois que vocês finalizarem assim, vocês
vou medir o tamanho e começo a colocar as bordas de finalização. A primeira borda de 1,5 e a segunda borda, da preferência de vocês, de 4,5, 5,5, 6,5, né? Que já são bordas finais, né? Mas as bordas que temos aqui na nossa tabela é a borda para finalizar o nosso trabalho, ok? Então agora vamos dar finalização ao nosso jogo americano. Bem, vamos colocar na lateral, vamos cortar 2 retângulos de 12 polegadas e 1/4. Vou colocar um desse lado e um desse lado. Ok? Agora, lembrando, esses tecidos estão todos cortados na diagonal. A tendência é, sim, esticar. Então, encontramos o nosso centro aqui, né? Que já temos o nosso centro, que foi aqui. Então, encontramos o centro aqui no nosso retângulo. Damos um leve corte. Prendemos com agulha ou alfinete e vamos costurar de fora para dentro. Sim? Porque senão, se a gente, como ele está cortado em diagonal, a tendência dele é esticar, sim? E ele vai ficar faltando aqui um pedaço desse lado, sim? Sempre a dica é essa que eu passo, né? De costurar sempre de fora para dentro as bordas, para não ficar nem sobrando e nem faltando. Eu vou colocar essas bordas e já volto com vocês. Eu já coloquei minhas bordas laterais. Agora eu vou colocar as outras bordas, né? A próxima borda é de 18,5 por 1,5. Um retângulo de 18,5 por 1,5. Okay? A sequência é a mesma. Encontro o meu centro, sim? E costuro de fora para dentro, sim? Fora para dentro. E o nosso jogo americano já vai estar finalizado. Eu já volto com vocês já com ele finalizado. Bem, aqui já finalizamos o nosso jogo americano. Sim. O tamanho fica excelente, ó, para o prato, os talheres e o copo. Sim? Não fica nem mais nem menos, né? E sobra até espaço se caso cai alguma migalha ou farelo, né? Vamos dizer assim, ou a comida mesmo, né? E essa técnica, não sei se vocês já repararam, é uma técnica agora que está voltando, né? Vamos dizer assim, a moda retrô, né? E se vocês já repararam, tem abacaxi, tem gato, tem cachorro, tem coração, tem diversos projetos feitos com essa técnica agora. E está voltando, né? E aqui outra, para o acolchoamento de vocês aí. Aqui em México, se chama manta bombeada. Bem, esse daqui tá bem velhinho, bem manchado, né? De tanto uso. Mas a manta bombeada, eu não sei como se chama aí no Brasil. É uma espuma que vem com uma manta, né?
vem com uma manta e já vem pegado, já vem colado a manta com essa espuma de 5 milímetros. E aqui se chama manta bondeada. Então vamos cortar um pedaço que seja maior que o nosso projeto, sei não? E aí vamos acolchoar da seguinte maneira. Os nossos cataventos vamos acolchoar stitch and stitch, sim? Que é costura sobre costura, né? Vamos costurar sobre a costura, ok? E vou fazer todo o meu contorno aqui e também dentro, seguindo o desenho do meu catavento. Agora aqui na beira, se vocês percebem, ó, ele tá todo pegadinho, ó, com o stitch and stitch, que é costura sobre costura, e na borda, ao redor dos nossos aqui catavento, eu botei mais 2 costuras de 1/4 de polegada e nada mais. E fixei a borda e coloquei o meu viés de 2 polegadas, ok? Então, para o acolchoamento não tem tanto mistério, sim? Bem, eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial, que é uma coisa que está voltando, né? Porque no patchwork tudo é a mesma coisa, né? E para mudar um pouco, eles vão mudando as coleções do tecido, né? Mudando a maneira, os desenhos, porque nesse pode fazer variedades de coisas com essa técnica. Árvores de Natal, né? E como eu estou dizendo, gato, cachorro, tem infinidade de coisas, né? E também, lembrando, aqui na nossa tabela, sim, para ter acesso à nossa tabela, lembra que temos que se cadastrar aí no site, sim? E depois que está cadastrado no site, clica novamente no enlace e faça o download. A outra coisa, se caso a pasta está zipada, abaixem um programa no computador de vocês que tire esse zip da pasta, que possa abrir a pasta para vocês terem acesso também ao projeto, né? Porque o computador não é só ligar e estar na internet e nada disso não. O computador tem variedades de programas e coisas para ser feita com ele, né? E também outra coisa eu tenho para dizer para vocês. Bem, a minha temporada de vídeos, sim, esse é o meu último vídeo que eu faço, porque eu estou saindo de viagem agora, né? Estou indo ao Brasil aí, né? Visitar a família e também dar algumas aulas por aí em alguns ateliês e estúdios, né? Então, eu vou ter agora meados de fevereiro a maio parado sem estar publicando vídeo, ok? Então, por isso que eu publiquei bastantes vídeos para que vocês tenham vídeo durante essa instância que eu não esteja fazendo vídeos, né? Mas eu vou estar aí no Brasil com vocês, tá bom? Ah, e outra, aonde eu vou estar? Nos lugares que, sim, já está certo, eu vou estar em Quilp Nordeste, sim, vou estar no ateliê de Simone Guimarães, que esse está no Rio de Janeiro, e vou estar em Estúdio Q, que é em Porto Alegre, ok? Por enquanto, certo que eu tenho na minha agenda são esses, sim? Porque muitas pessoas me escrevem e falam assim, em São Paulo, em São Paulo, em São Paulo.
Bem, eu já me ofereci. Eu já me ofereci e também quero ver se dá, né, para conceder a minha agenda pessoal, a minha agenda de trabalho, para ir em São Paulo. Eu quero ir, né? Mas o problema é que, vamos dizer assim, eu ainda não recebi convites, né? Eu também já me ofereci e até agora eu não tenho resposta de nada, entendeu? Por isso que às vezes aí eu coloco aí que as pessoas de São Paulo não querem que eu chegue aí, né? Mas eu sei que é pura brincadeira. E é brincadeira minha, né? Então, amigos, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, sim. A técnica, vamos dizer assim, é velha, mas como agora a moda é retrô, é sempre bom relembrar. E o vídeo que eu tinha não estava bem explicado. E agora temos mais uma tabela para que vocês possam fazer o tamanho que vocês aí botarem na mente de vocês, ok? Então eu espero que vocês tenham gostado e a gente se vê aí novamente, voltando com os vídeos em maio, tá bom? Um abraço a todos e a gente estamos aí se vendo.